A internet foi tomada recentemente por uma moda que vem causando e dando o que falar, e as pessoas estão ficando obcecadas cada vez mais por ela, e seu único e maior objetivo é atingir mais e mais pessoas, tornando essa subcomunidade maior a cada dia. E se você não sabe do que eu tô falando, eu me refiro à comunidade LuxMaxxin, aquela que transforma as pessoas em protagonistas, que batem no rosto com algo duro, e sim, parece gay, soa gay, é muito gay, mas é um dos métodos mais usados e discutido, e que não traz nenhum benefício, além de você deixar sua cara roxa como se tivesse tomado uma surra de piroca. E é claro que nessa comunidade de LuxMaxxin temos diversos protagonistas, mas dentre eles, um vem se destacando mais que os outros. E se você achou que é o Clavicular, você achou errado, porque não é ele, e sim outro cara chamado Jerion Davidson, um cara bizarro que paga de gostosão na internet e que se acha o maior pegador da nossa geração, além de falar que ele ascendeu, entre muitas aspas, como se não fosse perceptível que o rosto dele meio que passou por uns maus bocados. E sim, já vou falar sobre isso, mas antes eu preciso falar o quanto antes que esse vídeo não é um ataque e sim um vídeo irônico. Eu falo isso porque o tanto de gente que tem aí achando que eu tô atacando fulaninho é chato, então segura suas bolas e chanas que hoje o vídeo é mais falando sobre a mente perturbada do mano do Glow Up, do que só xingar ele e falar da aparência. Se bem que ele falar da aparência dos outros, olha só que inconveniente. E uma parada que eu falo é que independentemente, as atitudes falam mais do que as aparências, e esse mano tem umas que eu vou te falar, viu? Beira a estranheza. Mas o que falar de um moleque que cresceu e nasceu em uma comunidade cercada por estranhos logo no TikTok, que é basicamente um Twitter a céu aberto, só que com vídeos. Mas que diferente de gente que nem um Clavicular, que realmente é um cara perigoso que já cometeu um crime, além de supostas agressões à própria namorada e outras mulheres, o Jairon é menos criminoso de certa forma. Ele só é estranho mesmo. E caso queira um vídeo sobre o Clavicular, falando de toda a trajetória dele aqui na internet, basta pedir nos comentários ou na DM do meu Instagram e TikTok. Eu tô recebendo sugestão de vídeo por lá, viu? Então não perde tempo e me segue lá. Mas chega de papo e agora vamos para o que interessa. O que será que esse Jairon anda aprontando e falando na internet pra ter tanta repercussão somente agora? Vai ser um vídeo interessante? Pega a tua pipoca, refri, senta que lá vem história e aproveita mais o vídeo de hoje. Ultimamente agora a internet veio passando por umas mudanças um tanto quanto estranhas. Oi, tudo bem? Não tenho tempo pra isso. Ei, espera! O jeito vai ser virar viado mesmo. E eu me refiro mais à ascensão do TikTok, do Instagram e dos Shorts, porque com isso veio novas pessoas, os novos criadores de conteúdo. E digamos que, tipo assim, eles não agregam em porra nenhuma. Ainda mais quando a gente se refere ao TikTok, porque lá, por algum motivo, é o cúmulo da podridão. Imagina o Twitter, que já é uma coisa horrível, pior, que ninguém gosta. Agora imagina ele com vídeos, somente vídeos. Então, basicamente é isso. O TikTok é como se fosse um esgoto a céu aberto. Entretanto, algumas ressalvas, é claro. Sempre tem um conteúdo aqui, um conteúdo ali que se salva, que é bom e que, pô, realmente vale a pena assistir. Porque em maioria o TikTok só abriga aqueles influenciadores que ficam criando conteúdo enganoso, conteúdo ruim, ou quando não, aquela pessoa que só literalmente rouba o conteúdo de outra pessoa. Que, meu Deus do céu, eu não sei porquê, mas basicamente hoje em dia tá normalizado roubar o conteúdo de outra pessoa. E com essa nova leva de influenciadores e criadores de conteúdo, é claro que vai se criar também subcomunidades dentro de outras comunidades. E uma que vem se destacando bastante até ultimamente e que eu acho um tanto quanto estranha e gay é a comunidade LuxMaxxin. Mas caso você não saiba o que se trata desse LuxMaxxin, eu vou te dar um pequeno resumo para você não ficar tão perdido assim. Basicamente, a comunidade de LuxMaxxin é composta por pessoas que são obcecadas e fanáticas em melhorar a própria aparência. Não somente isso, como também eles criam várias e várias edits sobre modelos masculinos na sua maior parte. E você pode até pensar comigo, tá cara, mas qual é o problema disso? Basicamente, a maior parte desses moleques gostam de deusar homens que eles acham serem perfeitos, bonitos e gostosos. Cara, vai falar pra mim que isso não soa muito gay. Mas bem, deixando essa idolatria de lado, hoje eu quero falar de uma pessoa que vem se destacando bastante dessa subcomunidade, Jerion Davidson. Eu vou falar Jairo, que fica melhorzinho de se falar. E diferente de outras pessoas que ficam endeusando modelos, homens, essa pessoa em questão, Jairo, não é desse tipo. Ele literalmente se acha a própria perfeição, um true
Eden. E caso você não saiba o que é isso, um verdadeiro Adão, traduzido para o PTBR, é basicamente um cara que é literalmente o ápice da masculinidade, o homem perfeito, aquele cara que ele é lindo dos olhos aos pés. Mas para o nosso amigo Jairo chegar onde ele está, ele teve que passar por diversas situações. E você já vai saber bem o que são essas situações, e digamos que são práticas um tanto quanto pejorativas para o nosso corpo. E que eu vou falar apenas uma vez porque meu público não é infantil e muito menos idiota. Não façam nada que ele faz em casa. Não tente copiar nada. Não tente viver a vida de ninguém, porque senão você vai acabar ficando meio que deformado. O Jairo é um cara um tanto quanto estranho, porque ele mesmo já alegou que utiliza práticas perigosas, como bater no próprio rosto com um martelo. Sim, ele bate com um negócio duro no rosto, para tentar alterar a estrutura óssea, para ele ficar com aquele crânio de Shed, Giga Shed, além de seguir dietas bizarras, como comer carne crua e literalmente beber o líquido vermelho da galinha. Eu não tô brincando, ele literalmente bebeu. E por si só eu já não preciso alertar vocês que bater no rosto com um martelo já é uma coisa ruim. Agora você beber aquilo da galinha, cara, aí você já tá pedindo pra ir dessa pra melhor. Agora sobre isso de alterar a estrutura óssea, não tem nada comprovado cientificamente que bater no rosto com um martelo ou alguma coisa dura, não importa o que seja, vai resultar em algo. Porque ainda tem idiotas que ficam batendo no rosto com a própria mão, acreditando fielmente que isso vai mudar a estrutura óssea deles. E olha só, nosso querido Jairo também é um grande empreendedor, porque ele cobra valores altos e elevados por guias de ascensão, que se resume em bone growth, psicologia sombria, estratégia feminina, bochechas secas e otimização facial, na sua própria plataforma. Além de que isso é uma forma de explorar pessoas jovens e inseguras, que mal se desenvolveram ainda fisicamente e psicologicamente. Dentre todas essas magníficas opções, uma delas pode ter chamado mais a sua atenção: estratégia feminina. O que seria isso, Petrikov? Bem, basicamente fala sobre ele abordar mulheres nas ruas e shoppings em público e utilizando as várias táticas que ele mesmo ensina e cria. E se por acaso alguma garota venha rejeitar esse belo homem, ele mesmo chama elas de MTB real, ou se referindo a elas como foides, que basicamente as duas coisas é falar que a garota é feia, que o maxilar, olhos, nariz, boca são deformados, sendo que uma garota claramente normal e saudável, bonita, linda, o que resulta em reações constrangedoras e de rejeição porque ninguém quer ele por perto, tendo até mesmo vezes que algumas pessoas falam que ele é nojento e fedido. E uma das coisas mais comuns nessa subcomunidade Lux Maxen são as várias siglas que envolvem a própria comunidade para separar diferentes tipos de pessoa, meio que tentando isolar dos mais, entre aspas, feios até os perfeitos e modelos, que não faz sentido. E novamente eu preciso falar isso pra vocês, isso é muito, mas muito gay. O Jairo tem certos problemas com garotas, ainda mais aquelas que rejeitam ele. Mas eu falo isso porque ele já foi acusado de ter pedido certas informações e possíveis fotos para uma garota, e a parada ficou mais intensa depois dela revelar que ela só tinha 16 anos de idade, dizendo que era perfeito pra ele, porque ainda era virgem e o mercado sexual dela tava em alta. E ele queria meio que ser a primeira vez dela. Imagina ter sua primeira vez com essa coisa. É o mesmo que perder com Blusão ou Mario Games. Vocês que eu tava namorando, eu tô zoando com a cara dela. Eu espero que ela assista. E ela acabou de cair na pegadinha do Mario Games. Eu sou melhor que a polícia. Isso acaba sendo muito perigoso e muito preocupante porque ele mente muito sobre ele próprio. Ele é tipo um cara mentiroso compulsivo, porque sempre que ele aborda uma nova pessoa diferente na rua, no shopping, em locais públicos, não importa onde, ele sempre mente a idade e sobre a sua própria pessoa. E cara, isso é muito perigoso pro futuro dele, porque na minha concepção, eu creio que pelo menos o Jairo deve ter lá por volta dos 18 aos 20 anos de idade. Mas imagina esse moleque ter, sei lá, 25 anos e tá mentindo pra uma mina de 15 anos que ele tem 17, 18. Olha a merda. Mas infelizmente essa é a situação que a gente vive hoje em dia, onde várias e várias pessoas tentam buscar uma comprovação de quem são através de opinião de terceiros, que vão te esquecer em menos de um dia. E eu não posso esquecer de ressaltar os riscos de seguir dietas, treinos, métodos extremos que possam prejudicar a fisiologia humana, porque 80% do que a galerinha do LuxMax ensina é apenas teoria, e mais teorias sem comprovação científica
nunca. E se você tá buscando um desenvolvimento no próprio corpo, na própria mente, cara, o próprio tempo é o seu melhor amigo. Fazer o feijão com arroz sempre vai trazer mais resultados do que fazer isso que eles sempre falam ou tomar bomba e morrer com 22 anos de idade.